Rui Machado Gomes, professor universitário de Coimbra, é coordenador de uma obra que foi apresentada esta semana sobre um dos problemas que tem crescido de uma forma avassaladora em Portugal: fuga de cérebros. É o tema da conversa. Boa noite, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Qual é a intensidade desta fuga de cérebros? Está a aumentar? Está a aumentar. Nos últimos anos, particularmente a partir de 2011, a fuga de cérebros aumentou em Portugal, ao mesmo tempo que aumentou também a imigração global das pessoas menos qualificadas, embora essas pessoas menos qualificadas tenham qualificações muito mais elevadas do que tinham os portugueses que migravam nos 60 e nos anos 70. Em qualquer caso, é preciso dizer que, enquanto a imigração global cresceu a uma velocidade de 6%, a imigração de qualificados cresceu enormemente a uma velocidade de mais de 80%, não é? E isso dá-nos caracteriza-nos a intensidade do fenómeno. Em género, há uma diferença também nesta imigração que se tem vindo a acentuar, que é o aumento da quantidade de mulheres qualificadas que também escolhe outro país para exercer uma profissão. Exatamente. Isso acompanha, aliás, também o aumento do número de diplomadas no conjunto dos diplomados do ensino superior. Enfim, que anda em roda para cada 100 diplomados, 65 são mulheres e, portanto, aqui na nossa amostra o que nós temos é uma presença de 55% de mulheres na nossa amostra. Mesmo assim, parece haver uma subrepresentação, em qualquer caso, das mulheres, mas, maioritariamente, o fluxo de imigração qualificada passou a ser feminino. Há quem se interroga, há duas correntes sobre esta mobilidade ou fuga de cérebros. Há quem se interrogue se os fatores são francamente negativos ou se também há fatores positivos. Qual é a sua ideia depois de coordenar este trabalho? Há certamente sempre dois lados. Sim, há mais do que dois lados. De facto, nós partimos para esta investigação sem qualquer tipo de preconceito ideológico e pusemos na mesa de investigação desde o início os 5 grandes modelos que internacionalmente têm sido usados para estudar o fenómeno desde os anos 60. Enfim, para não amassar com a totalidade dos modelos, apenas falar em 3 deles. A fuga de cérebros, que é aquele que é mais tradicional e que corresponde a um movimento que desde o pós-guerra aconteceu na Europa. Enfim, aliás, a fuga de cérebros, o brain drain, é cunhado justamente em Inglaterra pelo facto de haver um grande movimento de saída de médicos e de enfermeiros para os Estados Unidos e a partir dos anos 60 aumenta em número e intensidade da preocupação com o estudo deste fenómeno. Ora, este é claramente uma das ideias centrais, a ideia de que os países menos desenvolvidos, ao verem sair o seu capital humano para países mais desenvolvidos, perdem em benefício daqueles que acolhem essas pessoas mais qualificadas. Mas existem outros modelos, entre os quais a ideia de circulação de cérebros, que é talvez aquela que mais impacto tem tido para fazer uma observação do fenómeno da globalização. E basicamente o que essa tese diz é de que existem fluxos entre diferentes países, mesmo os países desenvolvidos têm saída de cérebros e por isso, no fundo, haverá uma espécie de uma mão invisível que acabará por equilibrar as saídas e entradas nos diferentes países. Enfim, e nós quisemos testar essa hipótese também e o que verificamos é que existe um saldo altamente negativo para Portugal no que diz respeito às saídas e às entradas. Enfim, no que diz respeito às saídas de imigrantes na sua totalidade, nós neste momento somos o país com um saldo mais negativo entre imigração e imigração, que ronda os 36 mil indivíduos e grande parte desse saldo negativo é exatamente um saldo negativo que é produzido pelo desequilíbrio, pela assimetria entre a imigração e a imigração qualificada. Emigram muitíssimo mais qualificados portugueses do que nós conseguimos atrair imigrantes de outros países também qualificados. As razões que levam uns e outros
os portugueses a sair de Portugal e os estrangeiros a não quererem vir para Portugal são, no fundo, as mesmas. Sim, são. São as Há ofertas fatores de trabalho. de atração e de repulsão que se conhecem muito bem. Bom, desde logo, há uma ideia geral em todos os movimentos de imigração, sejam eles qualificados ou não qualificados. Os ingleses dizem follow the money, ou seja, onde está a concentração dos recursos económicos, a concentração dos recursos humanos, os países que conseguem captar esses recursos, naturalmente terão movimentos de imigração que vão nesse sentido. E por isso é que nós assistimos a movimentos que vão dos países devedores para os países credores, que vão dos países da periferia europeia para os países do centro europeu, sobretudo do centro, não é aqui tanto o centro geográfico, mas sim o centro financeiro e o centro económico, e que se deslocam de sul para norte. Esse é um movimento que claramente nós identificamos também no movimento de imigração dos qualificados. Há ou não também aqui um fator novo nesta imigração? Até há algum tempo, quem imigrava tendia ou mantinha a esperança de regressar, dizia que regressava. Hoje partem sobretudo gente qualificada sim, mas solteira, isto é, disposta a constituir família noutros Estados. Essas pessoas não vão voltar. Essa tal circulação de cérebros não parece seja o que estes jovens que saem vão procurar. Em primeiro lugar, convém observar qual é a escala da circulação. O que nós verificamos no nosso estudo é que menos de 10% das pessoas que responderam ao nosso questionário circulam realmente entre países europeus e Portugal. Normalmente num movimento de circulação e de transição muito curto por Portugal, mas circulam. Mas é uma não tendem a fixar-se. Não tendem a fixar-se. E apesar de tudo, é uma fatia muito pequena, menos de 10%. Por outro lado, o que nós verificamos é que há um conjunto de fatores de atração e de sedimentação, de consolidação da saída. Por um lado, os inquiridos que responderam ao nosso questionário, 62% projetaram-se numa imigração para toda a vida, e os fatores que estão por trás desta decisão de imigração de longo prazo é, sobretudo, a ideia de que é uma imigração jovem, realmente maioritariamente solteira, que tende a constituir família fora do país, em casais mistos, na maior parte dos casos, que tornam bastante complicado, até por essas razões, tornam bastante complicado o regresso ao país. Depois há um outro fator, que é o fator de reconhecimento de que, apesar de tudo, há países europeus em que a crise foi bastante mais branda no que diz respeito à destruição do Estado Social. E por isso reconhecem claramente a ideia de que o país que procuram é um país que lhes garante um Estado Social consolidado, uma democracia consolidada, não procuram aventuras fora desse... O que explica, se me permite interrompê-lo, o que explica que, por exemplo, os portugueses que vão também qualificados, nas mesmas condições académicas, de aquisição de conhecimentos, que vão para a África, Angola, Moçambique, esses anunciam que quererão retornar assim que puder? Não sabemos, porque o nosso estudo só estudou a imigração e mobilidade para a Europa. Não, então é num outro estudo, que eu tive também acesso, da Revista dos Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros, sobre fuga de cérebros, em que se constatava que a imigração para Angola, Moçambique e já não sei, um outro terceiro país africano, mas de língua portuguesa, de facto, essas pessoas não quereriam permanecer nesses territórios, quereriam constituir família em Portugal, mesmo solteiros, quando constituírem a família, voltarem a Portugal. Nós, o único dado que temos no nosso estudo é o dos imigrantes qualificados que estão na Europa e que passaram antes por países de outros continentes, sobretudo Ásia, África e América Latina, sobretudo
Brasil. E nesses casos realmente encontramos dois dados interessantes, embora não sejam, quer dizer, não sejam representativos, porque apesar de tudo são poucos casos que nós encontramos em relação à totalidade da amostra. O que verificamos é que são pessoas que, em geral, enviam mais remessas. E isso foi confirmado há pouco, na nossa Conferência Internacional de Setembro, em que um grupo português que estudou sobretudo imigração qualificada com a África, verificou isso mesmo, que existiam remessas de imigrantes qualificados, coisa que nós não encontramos com essa intensidade no caso europeu, de envio de remessas dos qualificados que estão em países europeus. Parece haver aí, pelo menos, uma tendência que vai... E uma intenção diferente. Exato, uma intenção. Quando se enviam remessas, quer dizer... passar aqui, que se investe aqui, que se compra casa aqui, enquanto que os outros estão a constituir os seus lares noutros países, noutras paragens. Justamente, é essa também uma diferença em relação à imigração do passado. O envio de remessas é menos intenso, é menos frequente e... A declaração dos imigrantes qualificados vai no sentido de investir as suas poupanças no país em questão e não no país de origem. De outro dia, alguém que também se debruçou sobre este mesmo assunto, que estamos a pagar o que a Europa nos ajudou nos últimos anos, isto é, pagamos em cérebros agora. Pois, embora mesmo em relação a essa ideia de pagar aquilo que nos deram é duvidosa. Enfim, não queria entrar nessa discussão, mas não me revejo na ideia de que os empréstimos foram empréstimos que, entretanto, não tinham já tido pagamentos. Enfim, vários estudos de equipas, enfim, de investigadores da área da economia revelaram justamente que a grande parte dessa espécie de dádiva dos primeiros anos de entrada na Europa já foram, enfim, pagas com em géneros. Não precisava dos géneros. Exatamente. E aqui o que nós encontramos é uma enorme assimetria nesta relação, que é completamente nefasta para a ideia de coesão do projeto europeu. Eu creio que este desequilíbrio na circulação de recursos humanos na Europa talvez seja dos elementos mais perturbadores e que poderão interrogar de forma mais clara essa ideia de coesão e que venha a pôr a curto ou médio prazo em cima da mesa a ideia de equilíbrio, da necessidade de reequilibrar esta relação sob pena de alguns países do Sul, e não é apenas Portugal, Espanha, Itália, Grécia e também a Irlanda, são realmente os Big Five, enfim, ao contrário do outro acrónimo, eu prefiro o Big Five, são os fornecedores de capital humano neste momento para alguns países da Europa, os dois grandes países que recebem os cérebros do Sul são o Reino Unido em primeiro lugar e a Alemanha em segundo lugar, e isso dá-nos a ideia de que pode estar aqui em causa um modelo de relações económicas e sociais na Europa, em que o Sul fornece mão de obra qualificada a custo zero e nós acabamos por receber, enfim, certamente também alguns cérebros, mas depois da reforma, enfim, e isso é... Acha, professor, que vai ser possível inverter esta situação? No curto prazo... Pelo menos sustê-la? No curto prazo, os dados são perturbantes. No curto prazo, parece que não existe qualquer movimento, nem de paragem, nem um movimento de regresso. É a nossa intenção, embora não tenhamos resposta para o que se pode passar daqui a 5 anos. E é por isso que nós pretendemos fazer o prosseguimento deste estudo, um estudo longitudinal, exatamente com a mesma amostra. Temos a oportunidade de o fazer, e isso, aliás, será uma inovação nos estudos sobre a imigração, que é de garantir o acompanhamento destas pessoas durante os próximos 5 anos, de modo a recolher dados mais fiéis acerca dos comportamentos que se seguirão. Professor, termino perguntando-lhe, peço uma resposta rápida para esta questão. Que resposta espera
dos governos e das empresas com este trabalho? Nós temos tido, no caso das empresas, da administração pública, um acolhimento muito grande no que diz respeito à procura de mais informação sobre o estudo. Enfim, parece-me que não temos tido tanto êxito no caso, enfim, digamos, do arco do poder, porque nós convidamos para a nossa Conferência Internacional de setembro todos os grupos parlamentares e os grupos parlamentares, quer do PSD, quer do CDS, quer do PS, não estiveram presentes. Enfim, foi em pleno período eleitoral, não sei que significado dar a isso, mas, enfim, registro apenas... Fica o registro. Sr. Machado Gomes, muito obrigado por ter vindo aqui esta noite falar-nos de uma preocupação que deve ser nacional, da fuga de cérebros. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Desporto 24.